muito feio o shape de alguém que não desenvolve as pernas. E é exatamente o que a maioria dos homens fazem e acabam virando piada. E para te salvar de ser chamado de um sabirila, eu trouxe os 6 melhores exercícios para perna. E o primeiro exercício da lista é o agachamento. Ele é considerado o pai da musculação, exatamente porque foi aí o primeiro a ser feito. Ele consiste basicamente em agachar e levantar. Porém, quando a gente fala de construir músculo, uma coisa interessante é a sobrecarga. Pode-se colocar uma barra tanto atrás da cabeça, a gente chama isso de back squat, ou então a barra na frente, front squat. Esse exercício ele te proporciona um grande trabalho muscular, porque, primeiro, você está agachando e levantando com o seu próprio peso, e segundo, com peso adicional. O fato de você flexionar o joelho te traz um grande trabalho de quadríceps, e o fato de flexionar o quadril, um grande trabalho de glúteo. E o que você precisa fazer para executar esse exercício de forma perfeita é, primeiro, encontrar a posição dos seus pés. Isso vai muito de encontro ao que você se sente confortável. Um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, os pés angulados com a ponta para fora ou então menos para fora, e aí você vai encontrar uma posição que você vai agachar e levantar confortavelmente. Depois disso, você vai colocar a barra de uma forma que ela fique estabilizada. Para isso, é importante que você esteja bem no centro da barra. Se você ficar mais de um lado que do outro, ela pode ficar torta e isso não vai ser bom nem para o seu exercício como um todo, muito menos para sua coluna. Estando com a barra estabilizada, você vai começar o movimento de descida. Então você vai projetar o quadril para trás e vai agachar de uma forma que seja natural para você, até o momento que você consegue manter as curvaturas da sua coluna. Isso não só é importante para você ter uma grande profundidade, ou seja, amplitude de movimento, mas também para você manter a saúde da sua coluna. Chegou no final do movimento lá embaixo, você vai começar a subir. E aí é importante você manter os joelhos estabilizados e ficar praticamente em pé novamente. Porém, mantendo uma leve flexão tanto de joelho quanto de quadril. Isso é importante para manter esses músculos tensionados. A partir daí, você pode já iniciar uma próxima repetição. O segundo exercício da nossa lista também é um agachamento, mas é uma variação. É um agachamento búlgaro. E ele consiste em fazer o exercício em um só pé. Igual saci? É igual saci. Ou seja, você vai fazer o exercício todo utilizando somente uma perna para fazer força, vamos dizer assim. Concorda comigo que se você está com uma perna só, você tem menos equilíbrio? Você acaba exigindo mais dos músculos ali, porque eles precisam ainda fazer o trabalho de estabilização. Existe uma grande flexão de joelho, uma grande flexão de quadril. Isso proporciona trabalho de coxa, trabalho de glúteo, bom trabalho até de estabilização do seu tronco. Mas isso vai como um plus. Você vai precisar de algum banco, alguma coisa para apoiar um dos pés. Vai apoiar o peito do pé nesse banco, ou então em algum apoio que você encontrar, mais ou menos na altura ali do seu joelho, ou até um pouco mais baixo. A outra perna, ela vai à frente, esse pé se posiciona também de uma forma que você se sinta confortável, ou seja, a ponta do pé pode variar um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, e o afastamento das duas pernas precisa estar de uma forma que te deixe confortável também. Posto isso, você vai começar a descer e vai descer até o ponto que você sente que as suas articulações te permite. Vai chegar um momento lá embaixo que o seu quadril ele vai falar chega, e aí você sobe. Chegando no final, você mantém também a flexão de joelho para manter a tensão nessa musculatura. O tempo sob tensão é uma variável importante para você gerar exatamente o estímulo de hipertrofia que a gente quer. E é um exercício que você pode fazer tanto somente com o peso do corpo, que já é muito bom, mas se você for um pouco mais avançado, você pode utilizar carga, segurando um dumbbell na mão contrária da perna que está apoiada no chão. O terceiro, eu te trago mais um agachamento, só que agora a gente vai usar uma máquina. Máquina essa chamada hack. Basicamente é muito semelhante a esses outros, porém tem uma coisa que é interessante aí. Você vai fazer o exercício todo guiado por uma máquina. Você vai ter mais estabilidade. Quando você tem mais estabilidade, você consegue colocar mais carga. Então você vai
fazer exatamente um movimento muito semelhante ao agachamento livre, o primeiro da nossa lista, porém com a máquina te dando todo um suporte. Ainda te traz uma possibilidade de variar ali a posição do pé para ativar um pouco mais o glúteo, um pouco mais o quadríceps, dependendo de como você quer trabalhar. E nesse exercício a gente vai aplicar a mesma posição do pé que você encontrou lá no primeiro agachamento, lembra? Essa máquina tem uns suportes que você vai apoiar acima do seu ombro barra trapézio. E aí é interessante você encontrar também uma posição que te fique confortável. Você vai estender os joelhos, destravando a máquina, ela vai estar livre para você fazer o agachamento. Ponto muito importante. Você vai começar a descer e vai observar o seu quadril. Ele precisa estar apoiado exatamente na parte de trás ali da máquina. No final do movimento, você tende a descolar o quadril desse apoio. E isso é um veneno para sua coluna lombar. E você vai descendo e vai observando. Na hora que você sentir que se você continuar a descer, o quadril vai desencostar, você volta a subir. Sobe até o final, mantendo sempre os joelhos ali estabilizados e chegando lá, mantenha ele com uma leve flexão para manter o tempo sob tensão, que a gente já falou que é super importante. Quarto exercício, chega de agachamento, a gente vai agora para um chamado leg press. A gente fala que o leg press é como se fosse um agachamento sentado. A posição da sua perna, ou seja, da sua coxa, seu joelho e do seu quadril barra glúteo é a mesma ou muito parecida de um agachamento, se a gente analisar a biomecânica. Porém, você vai estar com as costas apoiadas e a carga na sua frente. Existem variações de leg press, mas a mais comum é o leg press 45 graus. Então você vai fazer uma pressão de pernas para empurrar essa plataforma e ela vai vir contra você. A posição dos seus pés vai seguir praticamente a mesma do agachamento, mas você tem a opção de colocar o pé um pouco mais para cima, mais fechado, mais para baixo, exatamente variações que podem aí ativar regiões diferentes da sua coxa. Você vai empurrar a plataforma, preciso que você preste muita atenção na sua postura nesse momento. Se mantenha naquela postura elegante e comece a descer a plataforma de forma controlada. Lembra do quadril que eu falei lá do agachamento hack? Aqui também vai acontecer. Então presta atenção na sua lombar, presta atenção no seu glúteo e vem deixando a plataforma descer até o momento em que você sente que se você descer mais, esse quadril vai desencostar. Ele não desencostou, você percebeu que já ia começar, você empurra essa plataforma novamente. Preciso que você tome muito cuidado nesse momento para manter os joelhos exatamente apontados para a ponta do seu pé. E um ponto importante desse exercício é que como a sua coluna vai estar completamente apoiada, você consegue manipular cargas altas nessa máquina. E uma coisa que pode te ajudar até imprimir essa intensidade nesse exercício e claro, em todo o treino de perna que é mais desafiador, são produtos como pré-treinos. E eu já vou aproveitar para falar para você sobre os pré-treinos da Dragon Pharma. Eu particularmente uso todos os dias o Venom e o Mr. Vance. Você encontra o link aqui embaixo para todos os produtos e ainda rola o cupom LALA para você economizar uma grana. Quinto exercício da lista, chegou a hora de isolar essa coxa, a gente vai para a cadeira extensora. Esse exercício é muito interessante porque ele isola a parte da frente da sua perna e isso vai te trazer um aspecto muito mais bonito dela, inclusive você consegue um trabalho mais específico em um dos músculos desses 4 que tem na frente da sua perna, chamado reto femoral. Esse exercício é muito simples de você fazer, você vai estar ali sentado nessa cadeira, sempre mantendo uma atenção muito grande na sua postura, de forma que as costas do seu joelho vai envolver exatamente a parte ali de baixo da cadeira. O rolete que tem na frente, você precisa apoiar entre o seu pé e a sua perna. Sabe aquela curva que tem ali? Coloque exatamente naquela posição. A outra trava, você vai apertar essa máquina o máximo que você puder, para te proporcionar o máximo possível de amplitude de movimento. É só você manter a postura e estender a perna. Preciso que você leve esse movimento até o final, ou seja, até a sua perna ficar completamente estendida. Você vai começar a descer de forma controlada e descer até o ponto em que as placas da máquina não se encostam, para manter a tensão nessa musculatura. O sexto da lista é um exercício polêmico. Muitas pessoas falam que ele não é bom para o joelho. Porém, os estudos mostram que a compressão que ele causa no joelho é menor do que a da cadeira extensora que eu falei para você há pouco. A gente está falando do Sissy Squat. O Sissy Squat que eu digo é um exercício livre, ou seja, só com o peso do seu corpo, porque existe uma máquina meio
meio que um banco que você prende a perna ali para fazer um agachamento, também chamado de sissy squat. Esse é péssimo. Você vai precisar só disso, só do seu corpo e de um chão. O que você vai fazer? Vai deixar a perna no afastamento confortável. E olha que coisa interessante, em todos os momentos eu falei disso para você. Quanto mais confortável você estiver, melhor você vai desenvolver o exercício. Estando confortável, você vai ficar na ponta dos seus pés. Você vai estar apoiado em algum lugar e você vai descer projetando o seu joelho para frente. O seu corpo ele começa a adotar uma posição inclinada e no final do exercício, ou seja, lá embaixo, quando o seu joelho estiver quase tocando no chão, o seu corpo ele vai estar muito próximo de um paralelo com o solo. Uma coisa importantíssima aqui, o quadril completamente estendido, ou seja, encaixado. Você precisa até contrair o glúteo para conseguir manter essa posição. Chegou no final do movimento, você vai perceber que o posterior da sua coxa apoia, encosta ali na sua panturrilha, impossibilitando que você desça mais. E aí nesse momento você começa a subir, mantendo o quadril estendido, encaixado. Quando você chegar próximo de uma extensão máxima do joelho, você volta a descer. Exatamente porque você entendeu até agora que se estender o joelho completamente, você perde tensão e isso não é nada bom. Volto a dizer, esse exercício, ele em muitos momentos ele é tido como perigoso, mas o que a ciência aponta é que existem exercícios muito mais perigosos do que ele, que são tidos como bons para o joelho. Agora fica aqui uma advertência, se você já tem alguma sensibilidade ou dor no joelho, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Possivelmente você não possa fazer esse exercício. Esses exercícios aqui, ó, para inferior de peito, também vão te ajudar a construir um físico mais bonito. Então a perna desenvolvida, o peitoral desenvolvido, você vai ter um shape muito mais atraente. Então clica nesse vídeo agora.